Então, pessoal, hoje nós vamos ter uma dica sobre o que seria a tese, a tão famosa tese da sua redação, tá? Ela que vai ser exposta, apresentada lá na introdução da sua redação, basicamente na introdução da sua redação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os principais formatos de tese, como você formar uma tese, tá? E ao longo dessa aula, nós vamos conhecer 4 formatos de teses simples, de teses básicas, e somando esses 4 formatos, nós vamos criar uma tese complexa, tá? Então, aí vai ficar, ao longo desse vídeo, eu vou mostrando alguns exemplos para vocês e vocês vão treinando em casa, tudo bem? Então, professor, o que seria a famosa tese? Essa danada da tese que eu tenho tanta dificuldade de identificar. Gente, a tese é o seu ponto de vista, tá? A tese é a sua opinião, é o que você pensa sobre o tema. Nós temos um tema que vai ser apresentado na redação e nós vamos criar sobre esse tema um ponto de vista, uma opinião. Essa opinião vai ser defendida ao longo da sua redação. Ela nada mais é do que um posicionamento, é o seu posicionamento, o que você acha daquele tema, é a sua tese. Até aí tudo bem? Vamos para a próxima etapa do vídeo? Então, pessoal, vamos lá. Aqui nós teremos 4 estruturas básicas de tese, tá? Porque a gente vai somar as 4 estruturas lá no final e vai tentar formar uma tese complexa, beleza? Você pode usar a tese simples, básica, ou você poderá usar a tese complexa. Então, vamos ao que interessa. Nós temos a primeira estrutura, que é a tese por problematização. Já está dizendo, não é isso? Você vai explicar um problema, explica problemas criados pelo tema, consequências negativas, desdobramentos prejudiciais do tema. Então, você vai criar na sua tese, o seu ponto de vista será criado a partir de um problema do tema. Lembrando que o tema já é um problema, tá? O tema é o problema da sua redação, que você terá que defender esse tema e tentar solucioná-lo, tá? Então, explica os problemas criados pelo tema. Quais são os problemas? São as consequências negativas do tema, né? São os desdobramentos prejudiciais do tema. Então, a gente vai ver agora um exemplo sobre isso, tá? Então, vamos à tese por problematização. Olha o exemplo. Os casos de gravidez na adolescência no Brasil se desdobram em diversos prejuízos, sejam imediatos, como a evasão escolar da mãe, seja a longo prazo, como o preconceito sofrido pela criança. Perceba que a pessoa que criou essa tese, esse ponto de vista sobre a gravidez na adolescência no Brasil, perceba que o tema é a gravidez na adolescência no Brasil, ela criou um problema, uma problemática, explicou o problema desse tema. Olha só, ela disse que o problema da gravidez na adolescência no Brasil se desdobra em diversos prejuízos, quais sejam os imediatos, como o abandono escolar da mãe, a mãe deixa de estudar, ou a longo prazo, com o preconceito sofrido pela criança, né? Filha de mãe solteira e adolescente, etc. e tal. Até aí tudo bem, pessoal? Ficou clara a tese por problematização? Nós temos a segunda estrutura de tese, que é a tese por responsabilização. Vamos lá ver o conceito? Então, a tese por responsabilização aponta levemente de onde vem o problema que está no tema da redação. Foco nas causas, ele foca nas causas. De onde vêm os problemas? Quais são as causas do problema do tema? Quem ou o que é responsável por esse problema? Então, vai ser apresentado para você um problema, que é o tema, e você vai tentar buscar os responsáveis por esse problema.
quem ou o que é responsável pelo problema. Vamos à leitura de um exemplo? Então, vamos a um exemplo de tese por responsabilização, aquela tese em que eu aponto as causas do problema, tá? Vamos lá. Teve um Enem passado que abordou o tema de uma problemática das prisões brasileiras, tá? Qual o problema maior das prisões brasileiras? Vamos lá. Os principais fatores que conduziram à atual situação crítica em que se encontram as prisões brasileiras são a superlotação e o sucateamento desses espaços. A superlotação das prisões e o sucateamento das prisões. Então, esse é o grande problema da atual situação crítica nas prisões brasileiras. Perceba que a pessoa aqui, ela abordou uma tese por responsabilização, ela criou as causas do problema. Até aí tudo bem, gente? Então vamos a um exemplo de tese por responsabilização, aquela tese em que eu aponto as causas do problema, tá? Vamos lá. Teve um Enem passado que abordou o tema de uma problemática das prisões brasileiras, tá? Qual o problema maior das prisões brasileiras? Vamos lá. Os principais fatores que conduziram à atual situação crítica em que se encontram as prisões brasileiras são a superlotação e o sucateamento desses espaços. A superlotação das prisões e o sucateamento das prisões. Então, esse é o grande problema da atual situação crítica nas prisões brasileiras. Perceba que a pessoa aqui, ela abordou uma tese por responsabilização, ela criou as causas do problema. Até aí tudo bem, gente? Então, aqui nós temos um outro tipo de tese, que é a tese por contraste ou por confronto, tá? Essa tese por contraste ou por confronto é aquela que você pega uma situação real e uma situação atual, certo? A situação real versus a situação atual. Você vai confrontar essas duas situações, tá? Então, veja um exemplo aqui de outra temática de redação do Enem, tá? Que foi a questão do preconceito contra doutrinas religiosas minoritárias, religiões menores, tá? Vamos lá, o exemplo de tese. Apesar de uma das características mais marcantes da sociedade brasileira ser a sua diversidade cultural, situação real, tem uma diversidade cultural, especialmente religiosa. Vamos para a situação atual agora. São comuns os casos de preconceito e violência contra doutrinas minoritárias. Por exemplo, o candomblé, né? Essas religiões menores, tá? Elas sofrem preconceito e violência, apesar de quê? De ter uma diversidade cultural. Perceberam a tese por confronto ou por contraste? É difícil, gente? Não, né? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado, que agora a gente vai tentar juntar essas teses para fazer uma tese complexa, tá? Vamos lá. Já ia acabando, já ia esquecendo, na verdade, de falar para vocês o último tipo de tese, né? De proposta de tese, que seria a tese por antecipação da proposta de intervenção. Que seria o quê? Estruturar a proposta para resumi-la. Deixa eu contar um segredo para vocês. Essa daqui, essa tese, é a queridinha dos corretores também, tá? Por quê? Porque aqui você está mostrando como será a sua conclusão, como será a sua proposta de intervenção. Esse projeto de texto já está pronto, você já está apresentando logo no início, na sua introdução, como você vai pretender solucionar o problema do tema. Mas vamos lá. A tese por antecipação da proposta de intervenção, ela busca estruturar a proposta para resumi-la, né? Olha o exemplo. Portanto, perceba que aqui tem reticência, porque já tinha sido apresentado um tema, né? Aí a pessoa já deve ter apresentado o tema através de um COA, que é um conhecimento de outra área, e continuou. Portanto, veja que conjunção conclusiva. Se isso aqui não é mostrando uma conclusão, dando início a uma proposta de intervenção dentro da sua própria tese, mas isso é muito bacana.
Portanto, são necessárias medidas educativas e punitivas para que se combata de fato esse tipo de violência nas escolas brasileiras. Olha que legal! A pessoa mostrou a questão do bullying, provavelmente, Saqueira falando de alguma coisa relacionada ao bullying, e dentro da tese, o autor dessa redação decidiu já apresentar o que seria uma proposta de intervenção. Como é que a gente poderia acabar com essa questão do bullying na escola? Com medidas educativas e punitivas para combater esse tipo de violência. Esse foi o ponto de vista da pessoa em relação ao tema. E lá na sua conclusão, ele vai depois citar os agentes, quem poderia fazer isso, como poderia, né? Até aí tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, vamos lá. As teses complexas, como eu havia prometido para vocês. Você pode montar uma tese com os 4 elementos básicos ou escolher apenas 2 elementos básicos, como é o caso que a gente vai escolher agora, tá? Nós vamos usar uma tese por problematização, mais uma tese por antecipação da proposta de intervenção. Vamos ler agora um trechinho para você identificar a problematização e a antecipação da proposta e enriquecer ainda mais o seu texto. Então, como prometido, vamos à leitura de uma tese complexa sobre a junção de 2 teses, a tese por problematização, que é aquela que vai mostrar os desdobramentos, as consequências negativas do problema, ou seja, do tema, somada à tese por proposta de intervenção, tá? Aqui é um tema tratando sobre a questão do desmatamento. Então, veja, o desmatamento das florestas brasileiras tem desdobramentos ambientais e sociais. Identificaram que até esse ponto é a tese por problematização, olha os desdobramentos negativos. É necessário, portanto, que se torne a punição a esses crimes ambientais mais rigorosa e que se eduque a população no sentido de proteger o meio ambiente. Perceberam aqui a soma da tese por problematização com a tese por antecipação da proposta de intervenção, que é muito fácil, ou seja, aqui nada mais é do que o ponto de vista, a opinião do autor, e ele usou de estratégias para criar uma tese complexa. Até aí tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado e que façam uso dessas estratégias na redação de vocês. Um abração e até lá!